Olá, eu sou o Fábio Cury, sou professor do IBET aqui em São Paulo e conferencista em outras de nossas unidades, e venho aqui hoje, a convite da professora Neiva, trazer essa brevíssima pílula aqui sobre a nossa aula, nossas discussões sobre o Imposto sobre Transmissão, Mortes, Causas e Doação, ITCMD, e o Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis, o ITBI. Como é muito próprio, né, da nossa escola no IBET, a nossa apresentação sobre esses dois tributos, ela parte de concepções dogmáticas mais amplas, mais abrangentes, de maneira que possa permitir com que no fim das nossas discussões nós sejamos capazes de identificar problemas que porventura ainda não estejam já mais trabalhados no âmbito da doutrina e da jurisprudência, mas também de encontrar soluções para esses problemas de acordo com essas categorias, além de eventualmente colocá-las à prova à luz das discussões que já existem e que vêm sendo, obviamente, travadas nos tribunais. Nesse sentido, como fica claro durante a exposição a que a gente se refere, o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66, teve lugar no regime constitucional de 1967, quando ainda não existia, evidentemente, esses dois tipos tributários. Não havia o ITCMD e não havia o ITBI que temos hoje no regime constitucional de 88. O que existia era um imposto sobre transmissões gratuitas ou onerosas, apenas relacionados aos eventos envolvendo imóveis, ou seja, operações imobiliárias, né? Disso decorre, evidentemente, que existe hoje, no plano normativo, sobretudo no plano das normas gerais de direito tributário, um déficit normativo, ou seja, um déficit de densificação dos comandos constitucionais de 88, de maneira que os conflitos relacionados tanto ao ITCMD quanto ao ITBI muitas vezes se pulverizam. E se pulverizam pela, às vezes, falta também de uniformidade legislativa em relação a esses dois impostos, né? Então, a proposta da aula que nós vamos discutir juntos é justamente construir, a partir do plano constitucional, quais seriam as regras matrizes possíveis desses dois impostos, tratar sobre aquilo que, porventura, foi recepcionado pela Constituição de 1888 em relação a esses dois impostos pelo Código Tributário Nacional, de maneira a deixar bem claro qual é o limite aí dessas legislações e os problemas que vimos enfrentando recentemente. Em particular, por exemplo, em relação ao ITCMD, nós vamos discutir as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à impossibilidade de exigência do tributo sucessório no caso de falecimento de decujos com patrimônio no exterior ou residente no exterior. Trataremos da questão enfrentada recentissimamente pelo STJ, no que diz respeito ao prazo decadencial do ITCMD, bem como muitos problemas e questões que são relacionadas à materialidade da exação, que se ligam de alguma maneira a noções de direito civil. Então, a questão da herança líquida, da extinção do usufruto do fideicomisso e partilhas desiguais e questões dessa natureza. Então, esses são alguns dos pontos que serão tratados em nível mais prático ao fim das nossas discussões. Com relação ao ITBI, que também é um tributo muito relevante, que envolve as operações onerosas de bens imóveis, de competência dos municípios, as nossas discussões também perpassarão por muitos temas muito controvertidos na atualidade. Então, hoje o STF tem uma decisão cuja aplicabilidade tem sido disputada, se tem ou não força de precedente, em relação à extensão da imunidade na conferência de bens imóveis para a formação do capital social das pessoas jurídicas, né? Existem discussões que também são travadas pelo STF e que serão objeto de nosso tratamento, relacionadas ao critério temporal da regra matriz do ITBI, ou seja, qual é o elemento em que se considera ocorrido o fato jurídico tributário. É só com o registro? Não é só com o registro? A exigência do registro se refere às três materialidades possíveis do ITBI,
que seria a transmissão efetiva do domínio, a transmissão de direitos reais sobre bens imóveis que não os de garantia e também a cessão do direito à sua aquisição, né? Ou seria distinto, o critério temporal seria possivelmente distinto em relação a cada uma dessas três materialidades, né? E também, evidentemente, a discussão também recentemente travada pelo STJ relacionada ao critério quantitativo do ITBI. Qual é o valor venal, né? O que significa valor venal? O CTN trata essa mesma expressão quando se refere ao IPTU e trata em relação ao ITBI. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? A Constituição oferece mecanismos para que nós possamos enfrentar essas questões e como enfrentar essas questões, seja de maneira dogmática ou também no dia a dia. Então são essas alguns dos pontos, uma abordagem muito superficial do que aquilo que trataremos de maneira muito mais densa nessa aula, e fica o convite renovado para que venham discutir conosco essas questões.